Estamos de volta. Vem pra cá que hoje o assunto são os cuidados que você precisa ter para se preparar para o verão. Não chegou ainda, mas está batendo a porta. Tá aí. E vai chegar antes do que você imagine. Então é o seguinte, se você está acostumado a só apagar incêndio depois que deu ruim, hoje você vai ter oportunidade de pensar diferente. Não, mas peraí, além de levar aquela caixinha de primeiros socorros, aquela bolsinha aí que você leva curativo, leva aqueles creminhos para pernilongos, né? Você vai pensar em outras atitudes que você pode tomar para ter um verão melhor. Gostoso, sim, curtindo, aproveitando, mas sem se machucar. E a pergunta que a gente quer ouvir aí, a sua resposta, ouvir de você é como é que você cuida da sua saúde no verão? Tem aí algum tipo de shake, algum tipo de suco que você acaba tomando mais? Ou você tem algum truque, alguma dica que quer compartilhar com a gente? Traz aqui. A gente vai falar agora com o Dr. Luiz sobre proteção solar, mas você pode mandar sua resposta para o QR Code aqui, que fala direto com o nosso WhatsApp, ou então digitando o nosso contato, que é 12 98266 0004. Dr. Luiz, será que a gente... eu ia já fazer uma pergunta, mas chegou a interação, vamos trazer na tela. Quem é que está aí? A Clarinha. Oi, Clarinha. Durante o verão, eu costumo triplicar a ingestão de água, diz ela. Uma dúvida, existem malefícios no uso do ar-condicionado para quem tem problemas respiratórios? Porque é no calor que ligamos o ar-condicionado, diz aqui a Clarinha. Essa é uma faca de dois gumes, né, Teru? Porque às vezes está tão quente que sem o ar-condicionado a gente não consegue dormir, a gente fica muito desconfortável, não é? Mas, ao mesmo tempo, se você liga o ar-condicionado, o ar mais frio e mais ressecado, porque é dessa forma que o ar-condicionado funciona, né? Ele tira a umidade do ar, ele pode ressecar as suas narinas, o seu trato respiratório e pode causar problemas respiratórios. Então, tem que haver algum equilíbrio aí. Recomendo você beber muita água para você manter bem hidratada as suas vias respiratórias e você não deixar com que o ar-condicionado, aquele jato de ar frio, vá direto em você. Então procure direcionar o ar para baixo ou para cima ou para uma lateral para que você não receba aquela corrente de ar gelada diretamente no seu corpo. E vale a pena, né, Dr. Luiz, dá uma olhada aí na manutenção desse ar-condicionado, mantendo os filtros sempre limpinhos, porque quem tem problema respiratório acaba sofrendo muito mais com a poeira acumulada ali. Não, exatamente. Uma vez eu aluguei uma casa, Teru, e a gente foi dar uma geral antes, né? E eu contratei uma pessoa para fazer a limpeza dos filtros de ar-condicionado. Quando ela foi abrir o equipamento, eu juro, tinha uma camada de uns 2 dedos de mofo, Teru, no ar-condicionado. Imagina o ar da nossa casa passando por esse filtro e a gente respirando todo aquele fungo. Então precisa sim, se você tem ar-condicionado em casa e faz tempo que não faz manutenção, aproveita agora antes do verão começar, que você vai usar bastante esse equipamento. Faz essa limpeza. Tem gente especializada só nessa questão da limpeza de ar-condicionado, viu? Procura aí na sua cidade. Tem mais uma interação, vamos trazer na tela? A Sandra está aqui, ela disse o seguinte: qual é o protetor solar ideal para quem tem mais de 80 anos, Dr. Luiz? Olha, na verdade o protetor solar depende muito do tipo de pele, nem tanto da idade, né? Então, quanto maior é o fator de proteção, maior é o seu cuidado, é a proteção que ele oferece. Então, a gente recomenda sempre você usar um fator de proteção pelo menos de 30 e você reaplicar o protetor várias vezes se você estiver exposto ao sol. Agora, para pessoas mais idosas, o que eu recomendo também é o uso do hidratante, porque o sol e o calor ressecam mais a pele, não é? Então, além do protetor solar, hidrate bem o seu corpo, a sua pele com um hidratante, porque isso vai te ajudar. Você disse que não tem, assim, muita questão da idade, né? Se é um adulto, se é um idoso, mas existem muitos produtos para as crianças hoje. Sim. Que evitam aqueles acidentes com os olhos, porque o protetor Sim. arde muito nos olhos, né? E tem alguns que ficam mais também fixados na pele por conta dessa energia toda das crianças. Exatamente. Então, para as crianças, o ideal é que seja um protetor solar infantil, Teru. Você sabe melhor do que eu, você tem filhos pequenos, porque esses protetores, eles têm uma química diferente. Então, eles são
mais leves na pele, eles não irritam os olhos. Normalmente eles também são mais à prova d'água, né? Já que a criança ela entra e sai da água com frequência, se ela está tomando banho de piscina ou se ela está no mar. Então é muito importante que o protetor solar das crianças ele seja específico para essa faixa etária. Tá bom. Vamos conversar um pouquinho mais sobre proteção solar? Porque a gente tem aqui algumas opções para se proteger do sol. A gente, quando fala de proteção solar, acaba pensando só nos cremes com fator de proteção solar, Sim. que tem espectros diferentes. Mas existem, por exemplo, os chapéus, os bonés, proteção dos olhos também. Sim, Teru. Então é muito importante a gente ter o equilíbrio na exposição solar. Por quê? A gente sempre fala aqui no programa sobre a importância da vitamina D. A vitamina D é essencial para a saúde, você sabe, a gente produz vitamina D quando a gente toma sol diretamente na pele. Só que o sol em excesso pode provocar queimaduras solares e pode aumentar o risco de você ter um câncer de pele. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Então se você, nesse verão, vai tomar sol em maiores quantidades, você precisa se proteger para não acontecer como o nosso boneco aqui, Teru. Tadinho, gente. Tomou sol demais. Sabe o que aconteceu com ele? Ou ele foi para a praia e achou que hoje está um dia nublado, não preciso aplicar o protetor, que é um erro muito comum. Ou ele passou o protetor antes de sair de casa, só que depois esqueceu de reaplicar. Ele entrou no mar, entrou na piscina, né? E esqueceu de reaplicar o protetor. E aí ele acabou tendo uma queimadura solar. E eu quero mostrar para vocês aqui no detalhe, ó, quando isso acontece, quando a sua pele ficou assim avermelhada, isso significa, Teru, que houve uma inflamação. A pele ela tem uma certa capacidade de absorver os raios solares. Uma resistência. Uma resistência. Quando você toma mais sol do que a pele tem capacidade, você tem uma inflamação. Isso significa que houve uma lesão. Os raios ultravioletas causaram uma lesão na sua pele e essas queimaduras, Teru, especialmente aquelas queimaduras mais fortes, aquelas que descascam depois, isso aí, gente, aumenta muito o seu risco de ter um câncer de pele lá na frente. Especialmente as crianças que tomam esses torrões durante o verão, que descascam. A criança adora, né? Tirar a pele, fica brincando. Gente, isso é um veneno. Tome sol com responsabilidade, mas sem nunca você ter uma queimadura solar. A gente que tem esse bronzeado de palmito, né, doutor Luiz? A gente que é mais branquela, assim, a gente precisa ter um cuidado um pouco maior, porque a nossa pele acaba sendo mais sensível aos raios do sol. Mas as peles escuras também precisam de proteção solar? Sim, na verdade as pessoas de cor de pele mais negra, elas têm mais resistência ao sol, mas elas também queimam. É porque não dá para ver, então você acha que não tem problema nenhum. Mas você que tem uma pele mais escura também precisa se proteger. É claro que você talvez não vai ter uma queimadura solar tão grave como eu, se for para a praia ficar sem protetor. Eu em 15 minutos, Teru, eu viro um pimentão. Eu viro também. Então eu preciso me proteger. Agora deixa eu te ensinar sobre protetor solar, tá? Protetor solar tem vários tipos. Tem protetor para o rosto, tem um protetor para o corpo e eles têm características diferentes. O ideal é sempre você aplicar alguns minutos antes de você começar a exposição solar. Então, se você está indo para a piscina ou para a praia, você já pode aplicar antes de sair de casa. E aí, nesse período, ele já começa a conferir a sua proteção. Tá. E o ideal, Teru, é reaplicar, se você está num sol forte mesmo, de 2 em 2 horas, ou você reaplicar sempre que você for para a piscina ou para a água, por exemplo, porque o mar ou a piscina eles vão tirar uma parte do protetor. Então é importante reaplicar várias vezes ao longo do dia. Qual que é a sua estratégia, doutor Luiz? Você sai de férias, você quer aumentar um pouquinho a sua produção de vitamina D. Sim. E aí você acaba usando o protetor solar só depois de uns 15, 20 minutos de exposição. De repente você está na praia, na piscina, quer tomar um sol um pouquinho mais no corpo todo, né? Coisa que às vezes você não tem tempo de fazer durante o ano inteiro. Ou você acaba fazendo vitamina D mesmo aplicando o protetor solar? O protetor solar bloqueia quase 100% da produção de vitamina D,
vitamina D, eu diria que 95% ou mais. Então, se você quer produzir vitamina D, você pode tomar lá uns 5, 10 minutinhos sem e depois aplicar o protetor. Só que depende do horário, Teru. Por exemplo, se eu for para o sol meio-dia, sem protetor, esses 10 minutos já me queimam. Então, um segredo é o seguinte, você precisa conhecer a sua pele. Se você se queima, por exemplo, em 20 minutos de exposição solar sem protetor, você sempre tem que tomar a metade desse tempo sem a proteção. Ai, interessante. Depois você aplica o protetor solar. Muito interessante. Agora, cuidado com as crianças, viu, gente? Ó, tem protetor labial, proteção para os olhos também. Cuidado com esses óculos que compram aí por aí sem a proteção dos raios prejudiciais, porque Sim. eu acabo abrindo aqui as minhas pupilas e expondo mais os meus olhos, né, doutor Luiz? Então, vamos Teru, vestir aqui o nosso... A gente pode usar várias formas. O protetor solar, você pode usar um óculos de sol com uma lente de boa qualidade, você pode usar um boné, pode usar um chapéu. Existem essas roupas aqui também, ó, não sei se o pessoal de casa conhece, que é uma roupa que tem proteção ultravioleta. Então é uma roupa que você tem uma proteção solar maior do que uma roupa comum. Ela é especialmente para o verão ou para quem está indo para uma área muito quente, né? Então você coloca essa roupa e ela não é quente, Teru, ela é de uma malha mais fresca. Você pode tomar banho de mar, de piscina com ela e ela protege bem o seu corpo. Ela repele a maior parte do ultravioleta. Então, para quem tem pele muito clara e vai para uma área muito quente, essas roupas que a gente chama de UVA, elas são típicas para essa época do ano. Ideais. Olha, muito legal conversar sobre esse assunto aqui. Agora vamos falar sobre aquilo que a gente faz no verão também, que são alguns excessos. Pensa aí, você já está pensando naquele doce que sua tia faz ou naquela sobremesa que você ama no final do ano, mas que acaba trazendo aquele desconforto. O dia seguinte acaba sendo sempre um dia lesado, assim, né? A gente tá leso, tá com dor de cabeça. Como é que a gente faz para cuidar com os excessos alimentares que são bem comuns nas festas e também nas viagens de verão, doutor Luiz? Como é que você faz? Olha, Teru, a gente tem que se planejar com antecedência. Então, por exemplo, eu vou passar o Natal e o Réveillon com a minha família esse ano lá em Santa Catarina. Então, eu já estou indo para lá e eu já sei que eu vou participar de algumas coisas e de outras não. Por exemplo, hoje a doutora Daniela foi no Casa Verde, aqui em Jacareí, e ela comprou uma espumante sem álcool. Porque a gente sabe que a gente não bebe álcool e a gente quer participar desse momento com a família. Então, a gente vai ter essa opção, um brinde com a família, mas uma opção sem álcool. Na ceia, a gente sempre pergunta o que vai ter, qual vai ser o cardápio. E a gente faz também, às vezes, algum prato, a gente leva alguma coisa para a gente poder também participar da refeição ali e cuidando da nossa própria saúde. Agora, a gente come alguma coisinha que não come normalmente? Sim, come uma sobremesa, come um doce, toma um sorvete. Existem coisas que a gente faz nessa época do ano que são exceções, que você não faz todos os dias. Só que você não pode também abrir uma exceção por 30 dias seguidos, né? E usar essa desculpa das férias do verão para você pisar na jaca todos os dias. Então, a gente sabe que na ceia de Natal, que no dia 31 de dezembro, a gente normalmente costuma comer um pouquinho mais. E não tem problema, reunião de família é assim, a gente come mais e tá tudo certo. A questão é que você precisa manter a sua atividade física também nas férias. Você precisa tomar conta das outras refeições que você vai ter durante essa época. Você também tem que manter o seu sono de qualidade. Não dá para ir dormir 2, 3 horas da manhã todos os dias, não é? Você vai fazer isso talvez na noite da virada do ano, mas se você fizer isso o verão inteiro, certamente você vai ter problemas. E aí não vai nem ficar bem nas fotos, vai ficar inchado porque não está dormindo, não está comendo direito, não está se hidratando. E aí tudo que você fez aqui ao longo do ano junto com a gente aqui no Vida e Saúde vai, por água abaixo, tá? Doutor Luiz, agora é o seguinte, existem momentos que a gente realmente acaba experimentando alguma outra coisa aqui e ali, mas isso não pode virar uma rotina. Sim. É também uma oportunidade que nós temos, você que já está aqui nessa caminhada, você que já está há anos cuidando aí da sua alimentação, fazer uma propaganda para quem acha que viver saudável é chato, ruim, sem graça, não é verdade?
Não, com certeza, é uma oportunidade da gente compartilhar a saúde com as pessoas também, né? Fazer uma comida boa, bonita, Claro. gostosa e ser saudável, sabe? Eu acho que é uma A oportunidade. comemoração, Teru, ela não é feita só de comida trash, de comida lixo, não é? A comemoração, ela envolve a família, ela envolve a reunião familiar, ela envolve você estar em volta da mesa, partilhando daqueles alimentos. Só que não precisa ser necessariamente uma comida que vai adoecer a família para que você tenha prazer nesse momento. O mais importante não é nem um cardápio, Teru, mas é a reunião familiar, é o estar junto, são os beijos, os abraços. Esse é o mais importante. A comida, ela é secundária. É verdade, muito bem lembrado aqui, né? E mesmo você que é sozinho, sozinha, você que de repente nem tá aí muito animado aí com essas festas de final de ano, né? Ah, porque não vai ter ninguém aqui, eu tô até meio desanimado. Talvez você vai ter um encontro aí na sua igreja ou com o pessoal do trabalho. E é também uma oportunidade que você tem de fazer coisas gostosas e saudáveis com as receitas que a gente tem trazido aqui. Vamos trazer mais. Prepara aí, porque aproximando aí do final do ano, Vida e Saúde está planejando aqui sugestões bem interessantes para você fazer aí para essas ocasiões sem abrir mão da saúde. Combinado? Agora, essa mudança de rotina, doutor Luiz, pode também atrapalhar o nosso sono, né? Você falou aqui várias vezes. O próprio calor, a gente que vive essa onda de calor aqui nas últimas semanas, sofreu para dormir. É o pernilongo que ficou mais ousado, né? E é o próprio calor que não deixa a gente, parece que, restaurar o sono. Existem dicas? As crianças que estão de férias e que querem ficar acordadas até mais tarde. Sim, Teru, existem dicas sim. É muito importante que a gente tente manter, no máximo que a gente puder, uma rotina de sono. Então, talvez você vai dormir até um pouquinho mais tarde no verão, durante as férias, do que você fazia normalmente. Por exemplo, durante a sua rotina do ano inteiro, você dorme às 22 horas. Mas no verão, agora de férias, você vai dormir às 23, por exemplo. Então, você está indo dormir um pouquinho mais tarde, não vai fazer tanta diferença assim por esse período, se você também acordar um pouquinho mais tarde, né? Nesse período de férias. Agora, se você for dormir 1, 2, 3 horas da manhã todos os dias, ou se você não tem hora para dormir, um dia dorme cedo, um dia dorme tarde, outro dia vira a madrugada assistindo coisa na televisão, essas irregularidades é que realmente podem atrapalhar a sua saúde. Vale a pena aí você fazer um planejamento com essa questão, aquilo que você pretende fazer para relaxar, para dar uma desligada ou para mudar a rotina, se vai impactar demais a sua saúde, talvez diminuir o volume, talvez fracionar isso em mais dias, tá? Vale a pena você se planejar. Agora, vamos falar um pouquinho de estresse, porque existe agora uma outra questão aí que é: de repente eu vou te visitar, doutor Luiz, você tem uma rotina e eu vou com as minhas crianças lá para sua casa e quero mudar essa sua rotina ou sinto falta, né? Pode rolar um estresse, as famílias reunidas Sim. também, às vezes levantam um assunto lá do passado ou as ideias não batem, né? Sim. Como é que a gente faz? Teru, é um momento do ano muito agradável, mas que também traz os seus estresses. Organizar uma festa de Natal, de Réveillon dá trabalho, viajar, você tem que comprar passagem, você vai pegar trânsito, se você vai de avião, os aeroportos estão lotados, se você vai de ônibus, as rodoviárias estão abarrotadas de pessoas. Então, existem situações... A questão financeira, que todo mundo gasta mais nessa época, não é? É presente de Natal, comida diferente, gastos com viagem. Janeiro já é um mês, né, Teru? Que aí já vem IPVA, impostos, material escolar. Então, existem estresses também nesse período de final de ano e você precisa estar ciente disso. O que menos você precisa nessa época é de brigas e discórdias entre as pessoas. Então, essa época de final de ano é uma época de perdão, de amor, de reconciliação. Não é uma época para ficar lavando roupa suja, para ficar discutindo de problemas importantes. É uma época para a família realmente estar junto e aproveitar, curtir esse momento, agradecer pelo ano que passou e fazer planos para o ano que está vindo aí pela frente. É isso aí, gente. É bem interessante você lembrar que nesse momento talvez você não precisa ter razão
você precisa conviver e aí depois cada um vai seguir a sua vida e cada um tem a sua cosmovisão, né? A sua visão de vida. Então, não vale a pena você querer convencer o outro por A mais B e perder ou estragar esse momento aí simplesmente porque você quer que a sua razão seja absorvida por todos. Doutor Luiz, nós estamos em dezembro, embora o verão não tenha começado oficialmente, a gente já está experimentando aqui uma temperatura mais quentinha e a gente também está participando da campanha do Dezembro Laranja, que tem justamente o objetivo de prevenir ou de falar mais sobre o câncer de pele. Vamos trazer aqui bem pontualmente os cuidados que a gente pode ter? Vamos trazer aqui na tela? Câncer de pele é muito comum, né, Teru? Então, lembre-se, ele vai aumentar muito o risco quando você tem uma exposição solar inadequada. Então, vai tomar sol por mais tempo? Use o protetor solar. Isso é muito importante. Um protetor de boa qualidade, no mínimo, fator de proteção número 30, ok? Tá. A outra coisa que é muito importante é evitar as queimaduras solares. Então, gente, deixou a pele avermelhada, a pele descascou, isso é um péssimo sinal, sinal de que você tomou mais sol do que a sua pele conseguiu dar conta. Então tome sol, você pode até ficar mais moreninho, mas nunca deixe a sua pele ficar avermelhada e muito menos descascando. Isso é muito importante. E a última é usar proteção adequada de vestimenta. Então você usar boné, chapéu, guarda-sol, óculos de sol, uma camiseta, né? Você se proteger. Tem gente que queima o pé na areia também, né? Tem que usar um chinelo. Claro, ou passar o protetor solar até na planta do pé, não, né? Na parte dorsal do pé, na superfície. Isso é bem importante também. Procurar áreas de sombra, né? Procurar locais arborizados. Então, tudo isso é importante também. Cuidados essenciais aqui para você ter um verão gostoso, tá? Tem interação na tela do Vida e Saúde? Traz aqui, vamos ver a Maricélia dizendo o seguinte: cuido da minha saúde usando protetor solar e me alimento bem com frutas, verduras e muita água. Ótimo, ótimo. A gente tem que aumentar a quantidade de água nesse período. Está muito quente, a gente sua mais, então a gente tem que compensar através de uma ingestão de água maior do que o habitual. Ao longo do dia, hein, gente? Quem mais está aí? A Luzeni Ramos. No verão, ela diz, eu gosto de comer frutas, muitas saladas, legumes, frutas e muita água bem geladinha com limão. Que delícia, hein? Eu também gosto. Eu também. E ó, eu lembrei aqui as minhas filhas que... olha aí, a Patrícia está mostrando que fez o sorvete, colocou banana, morango, castanha, chia e uva passa e ficou uma delícia com as frutas congeladas. Maravilhoso. Sabe aquela banana que está passando no ponto, Teru? Tá mais docinha. Aquela fruta que você está pensando em jogar fora? Descasca ela, coloca num pote, leva ao freezer. Depois, gente, tira do freezer, bate no liquidificador ou no processador. Pode juntar com um pouquinho de leite vegetal. Você vai fazer uma bebida maravilhosa ou até um sorvete totalmente natural que refresca, hidrata e ainda vai manter a sua saúde em dia. Pois é, gente, tem muitas receitas. Minhas filhas, eu estava comentando, né, que acabam vendo nos livros e nos videozinhos por aí. Mãe, faz essa receita. É água de coco, fruta picada e aqueles potinhos de picolé que todo mundo tem, dá para comprar naquelas lojas de utilidade. Dá para fazer aqueles saquinhos de geladinho, sacolé, o jeito que você quiser chamar aí. Raspadinha. Muita coisa. Só que não pode usar muito açúcar, né, Teru? Usar mais o açúcar da fruta, para você não exagerar no açúcar nessa época. E várias das frutas que você trouxe aqui, doutor Luiz, que você comentou, são frutas do verão. Agora é época de manga. Sim. Lá em Bonito, minha sogra telefonou ontem e falou que está, assim, perdendo mangas das mais variadas possíveis. A gente está na época do pêssego, o abacaxi tá docinho. O abacaxi. Então, essas frutas nos convidam a uma bela salada de frutas, né? Isso funciona muito bem nessa época. Muito bem, quero agradecer ao Dr. Luiz Fernando por essa gostosa aula hoje aqui sobre o preparo para o verão. Se você quiser mandar uma pergunta para ele, se você quiser conversar com ele ou com a doutora Daniela Cano, dá para acessar o Instagram da Sou Saúde, SOW Saúde, que está promovendo ainda hoje. É o último dia, Dr. Luiz? Hoje é o último dia, nós estamos promovendo um congresso chamado Zonas Azuis, os 7 Segredos da Longevidade.
Hoje é o último dia, mas ainda dá para você participar. Se você quer aprender sobre quais são os segredos das populações mais longevas do mundo, estou falando daquelas pessoas que vivem mais de 100 anos e com muita qualidade de vida, você entra nesse site que está aparecendo aí na tela, soulive.com.br. Soulive se escreve SOWLIVE.com.br. Você pode ainda se inscrever para assistir às palestras de hoje, gratuitamente, que é o último dia. E siga a gente lá no nosso Instagram, @sousaude, para você aprender várias dicas valiosas para viver mais e viver melhor. Tem um monte de gente já aproveitando essas dicas, tem um monte de gente aproveitando também o conteúdo disponível pelo YouTube. Vai lá, youtube.com/sousaude, só lembrando que sou significa semear. E esse é o objetivo dessa iniciativa, desse projeto tão lindo que o Dr. Luiz e a doutora Daniela desenvolvem, que é levar informação de saúde baseada em evidência científica, baseada no melhor manual de vida que é a Bíblia e também baseada na experiência prática desses dois médicos que já há quase 20 anos, hein, Dr. Luiz? Sim. Nessa jornada ajudando a gente a viver melhor. Obrigada, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Vamos para o intervalo? Dr. Luiz, até a próxima, tá? A gente te espera na segunda que vem. Tá bom. Seguinte, vamos pro intervalo e se prepara por aí que você vai treinar junto com a gente. Tá vendo esse sofá aqui? Eu e o Dr. Luiz não vamos sentar, porque a Tânia vai sentar aqui, mas ela não vai deitar, ela vai fazer exercício junto com você. Logo depois do intervalo, que tem ainda, olha, 2 receitas maravilhosas de sopas frias para você encarar o verão do jeito certo. É aqui no Vida e Saúde, a gente volta já.